Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam muito bem-vindos. Se você é um peregrino, um buscador da verdade e do conhecimento a respeito do mundo espiritual e da espiritualidade, parabéns, você está no lugar certo. Provavelmente esse aqui é o primeiro vídeo oficial então do nosso canal. E arrisco dizer que talvez um dos mais importantes, e é a partir dele que nós vamos compreender alguns conceitos que fará todo sentido daqui para frente para os próximos conteúdos que nós vamos trazer. Mas da onde nasce o canal Peregrinos da Alma? Como é que esse canal surge? Qual o real propósito dele? Esse canal nasce a pedido dos nossos mentores, dos nossos irmãos espirituais, para que nós possamos, a partir de então, trazer as novas revelações e novos conceitos a respeito do mundo espiritual. É chegada a hora e o momento de trazermos uma nova verdade, uma nova revelação, pois se atribui ao mundo espiritual e à espiritualidade como algo ainda sobrenatural, quando na verdade a espiritualidade, o mundo espiritual, ele é tão natural quanto a luz do dia, é tão natural quanto a natureza que nos rodeia. Aliás, tudo isso faz parte da natureza em si. Tudo faz parte de um todo. O problema é que, até então, nós ainda não compreendemos direito como o plano espiritual funciona. Mas se aproxima o momento em que espiritualidade e ciência vão andar juntas, aonde uma irá completar as lacunas da outra e vice-versa. Com o advento da chegada da física quântica, e quando eu falo em física quântica, não estou me referindo a tratamentos quânticos, curas quânticas, terapias quânticas, não. Isso não tem nada a ver com física quântica. Afinal de contas, como dizia Richard Feynman, aquele que acha que sabe sobre física quântica, que já conhece, é porque ainda não conhece física quântica. Mas isso vai ser tema para um próximo vídeo. Nosso intuito aqui é trazer a verdade, porque, segundo o que nos passa o plano espiritual, há uma certa preocupação, porque algumas pessoas do lado de cá, no mundo manifestado, no mundo material, se apossam de nomenclaturas bonitas, como, por exemplo, a física quântica, e a partir de aí criam coisas que em nada têm a ver com a etimologia da palavra. E é isso que nós queremos, trazer a verdade, trazer as revelações. Revelações essas que, ao se pesquisar a história da espiritualidade, desde o seu surgimento, a sua primeira revelação, com o grande trabalho do grande espírita decodificador da doutrina, Allan Kardec, nós vamos vendo que ao longo dos anos novas revelações vão sendo trazidas. Isso nós vamos falar mais para frente. Mas o que nós queremos trazer aqui é que o foco deste canal é te aproximar da verdade real, aonde nós vamos poder perceber que realmente a espiritualidade, ela faz parte de um processo das leis naturais. Ela é um processo natural. Nós só precisamos compreendê-la. Nós só precisamos entender do ponto de vista, e hoje o próprio plano espiritual, os próprios mentores espirituais nos orientam e nos mostram o que realmente, dentro do contexto científico, se enquadra no espiritual ou não. Você deve estar confuso, do que ele está falando. Calma que nós já vamos chegar lá, vamos deixar rolar. Fica aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do que nós vamos falar aqui. Porém, você deve estar se perguntando, mas por que só agora? Por que somente agora e não já na época que Kardec estava codificando ou decodificando? Por que essas revelações não foram feitas lá? Tenho certeza que pode surgir alguns comentários. Poxa, está se achando melhor que Allan Kardec, melhor que Chico, se achando um privilegiado. Primeira coisa que nós devemos aqui
frisar e pontuar é que as questões de ego, essas questões egóicas, elas são inerentes à nossa existência aqui no plano material. O ego faz parte do nosso material. O ego são as ilusões que nós vivemos aqui no plano material. No plano espiritual evoluído, essas questões de ego não existem. Não existe competição de quem é o melhor, quem sabe mais, quem detém maior conhecimento. Isto não existe no plano da luz, no plano da evolução. Os nossos irmãos mentores ficam felizes em saber que o conhecimento de alguns vai complementando o conhecimento de todos e isso se soma em um todo. Nós chamamos isso de matemática. Pega um pouquinho daqui, adiciona um pouquinho daqui, adiciona um pouquinho daqui, nós temos uma soma. Uma soma que se converte em conhecimento que nos levará a arrancar essas vendas da ilusão que estão presas aos nossos olhos por causa de conceitos, paradigmas e utopias antigas e ultrapassadas. Então nós precisamos trazer aos olhos do mundo esta nova verdade, esta nova realidade, e é para isso que nós estamos aqui, para este vídeo, para que você entenda a partir por que só agora e por que só a partir desse momento. Ok? Você vai encarar comigo essa viagem? Vamos entender esses porquês? Se você realmente busca uma jornada espiritual, se você realmente busca o real despertar, o verdadeiro despertar, você está no local certo. Porque aqui os peregrinos buscadores da verdade terão as revelações que assim o plano espiritual nos traz. Ok? Vem comigo! Eu sou Alex Dias e você está no canal Peregrinos da Alma. Bora pro vídeo? Muito bem, agora sim, vamos para o conteúdo desse vídeo. Mas antes de mais nada, tá? Já vai aqui embaixo. Já clica para te inscrever, já te inscreve no nosso canal. Já ativa as notificações aqui através do sininho. Já deixa aquele like maroto, esperto. Já compartilha com os teus amigos, nos teus grupos. Ou compartilha para todos aqueles. Mas não esquece, curte, tá? Para que o algoritmo entenda que esse vídeo realmente ele é importante e é relevante. Entrando num contexto de por que só agora e por que só agora esse momento das revelações, eu deixo aqui bem claro que não sou somente eu que estou recebendo estas revelações, essas informações, mas sim vários médiuns ao redor do mundo estão recebendo também as mesmas informações e existe por aqui um padrão de o porquê que isso acontece dessa forma. Aliás, quando nós falamos em revelações, uma coisa que eu gosto de frisar aqui, deixar bem claro, se nós pesquisarmos inclusive a história da ciência, não existe descobertas, os cientistas não fazem descobertas. Os cientistas recebem revelações. Se nós estudarmos casos como Albert Einstein, Stephen Hawking, que eram conhecidos como físicos teóricos, o que é isso? São físicos que, da sua mente, por intuição, idealizavam um certo padrão de funcionamento das coisas, o que vinha se confirmar anos depois. Na verdade, isto não é intuição. Isto é, à medida que nós evoluímos, as revelações vão chegando e tudo isso tem um porquê. Você deve estar confuso, né? Do que o Alex está falando? Por que essas coisas funcionam assim? Nós devemos entender que para que nós possamos ter consciência de algo, nós dependemos de alguns fatores, como... E aliás, aqui é um tema bem interessante, tá? Porque muitas vezes nós vemos, voltando à questão do ego,
pessoas com o ego, às vezes um pouco mais inflado, porque eu sou, porque eu tenho. E é muito importante nós entendermos que o que separa o médico, o cientista, do faxineiro, são apenas os níveis de conhecimento e informação acumulados no decorrer do tempo. Eu vou repetir. O que diferencia o médico, o cientista do faxineiro é apenas o nível de informação e conhecimento acumulado. Biologicamente, todos somos iguais. Neurologicamente, e não estou falando aqui das exceções de quem tem problemas neurológicos, estou falando num ser humano em perfeitas condições. Biologicamente, somos idênticos. Fisiologicamente, somos idênticos. Neurologicamente, somos idênticos. Espiritualmente, nós somos idênticos. O que nos difere uns dos outros é apenas a quantidade e o grau de conhecimento e informação acumulado ao longo dos anos. E por que é interessante nós discutirmos sobre esse fator? E isso vai ser muito importante para os próximos vídeos desse canal e para os próximos conhecimentos. Nós só podemos tecer uma opinião sobre algo com base nas informações e conhecimentos que nós temos a respeito de algo. Isso mesmo, eu só posso tirar conclusões sobre algo com base nas informações e conhecimento que eu tenho. Se eu chegar para ti e dizer assim, chocolate é bom porque ele é doce, com certeza você vai concordar. Por quê? Porque você tem o conhecimento do que é o chocolate e você já tem a informação que ele é doce, porque provavelmente em algum momento da sua vida você já experimentou o chocolate. Então você já tem o conhecimento e a informação a respeito do chocolate. Agora, se eu disser para vocês que o Sol está a uma unidade astronômica de nós, aí já complica um pouco, porque nem todos têm essa informação e este conhecimento. Então, eu não posso ter essa conclusão, nem todos vão poder ter essa conclusão. Então a grande diferença é o que eu conheço e o que eu não conheço, o que eu sei e o que eu não sei. A partir disso eu posso tirar conclusões sobre algo. O grande problema é que adquirir informação e conhecimento leva tempo. Nós precisamos estudar, nós precisamos experienciar, nós precisamos estar inseridos muitas vezes, até mesmo no ambiente que nos dará esta informação. Por que eu falo isso? Porque as coisas levam tempo. As leis naturais, as leis do universo, o universo ele é regido, erigido e construído sobre pilares e leis muito bem fundamentados. E um desses pilares nos diz que as coisas levam tempo para maturar, as coisas levam tempo para ficar prontas, as coisas levam um tempo até que tenham condições de estar aptas para uma determinada coisa. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Para que você possa entender do que eu estou falando. Nós já vamos voltar lá no assunto, no tema do Kardec, tá? Você só tem que entender esse conceito. Nós, quanto humanidade, a humanidade ela é extremamente jovem. Nós somos muito jovens ainda. Por que isto é importante entender esse conceito? Imaginem o seguinte, uma criança por volta ali de 1 ano de idade, ela ainda está aprendendo a comer. Você pode entregar para ela uma faca afiada e um garfo pontiagudo? A resposta é óbvia. Claro que não. Por quê? Por N motivos, mas os principais. Porque esta criança ela ainda não tem o nível de conhecimento e informação suficiente
para entender que a faca é perigosa, que o garfo é perigoso, que isso pode lhe causar um acidente ou vai lhe machucar gravemente ou até coisa pior. Você pode estar dizendo, Alex, isso é óbvio, isso é um conceito, só prestem atenção no conceito. Supondo que esta criança cresceu e agora ela está lá por volta dos seus 12, 13 anos, ela já pode comer com garfo e faca? Sim, sim, porque agora ela já está mais madura, ela já maturou o suficiente e ela já tem conhecimento e informação suficiente para saber que a faca é perigosa, para saber que o garfo é perigoso e deve ser manuseado com cautela. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas e se for uma pessoa com problemas especiais? Nós não estamos falando de pessoas especiais. Entendo, nós estamos pegando um caso normal, tá? Um caso normal. Então, por volta dos 10, 11 anos, essa pessoa, essa criança já tem condição de manusear um garfo e uma faca. Mas, eu pergunto, há condições desta criança, por exemplo, pegar a direção de um caminhão de produtos químicos ou até mesmo um ônibus lotado? De novo, a resposta é não. Não, porque, de novo, essa criança não tem conhecimento nem informação suficientes para poder fazer esse tipo de função de dirigir um caminhão com produtos químicos ou um ônibus. Ela não está pronta ainda para isso. Ela precisa maturar nesta relação. Essa criança cresce, se torna um adulto na casa dos seus 25 a 30 anos. Já adquiriu informação, conhecimento, se preparou e agora está apta a dirigir esse caminhão ou a dirigir esse ônibus. Por quê? Porque já tem o grau de informação e conhecimento suficiente para fazer isso com responsabilidade. Então, assim como o bebê não tinha conhecimento e informação para utilizar com responsabilidade garfo e faca, a criança de 12 anos já tinha. Porém, ela ainda não tinha conhecimento e informação suficiente para conduzir um veículo desse porte, o que um adulto já pode adquirir. Porém, esse mesmo adulto, ele tem a habilidade e o conhecimento para poder conduzir esse caminhão ou esse ônibus. Mas em algum momento na estrada ele se depara, por exemplo, com um acidente e precisa se realizar um procedimento emergencial, como por exemplo, uma traqueostomia, vamos supor. Ele tem condições de fazer isso? Não. Não, por quê? Porque ele não tem conhecimento e informações acumuladas o suficiente para realizar isso com experiência e responsabilidade. Para isso necessita-se alguém com conhecimento e experiência para isso. Para isso que nós temos os médicos. Mas o que está diferindo o médico do caminhoneiro, do menino e do bebê? Apenas o grau de conhecimento e informação suficientes para estar recebendo esse tipo de situação. Alex, o que isso tem a ver com espiritualidade, com o plano espiritual? E aqui é o grande ponto. Nós, quanto humanidade, somos relativamente jovens, tá? E à medida que nós fomos maturando, que nós fomos crescendo, algumas revelações nos foram liberadas para que nós pudéssemos fazer uso disso. Quer ver um exemplo aqui, bem básico? Vamos voltar muito lá atrás, vamos voltar na época das cavernas, vamos voltar na época do homem primitivo. Imagina o seguinte, houve uma época em que, por exemplo, neandertais, homo florenesienses e até mesmo homo sapiens conviveram juntos. Sim, isso existiu. Muitos acreditam que
eu tive o Homo habilis, depois sumiu, veio o Homo erectus, depois sumiu, veio o Neandertal, depois sumiu. Não, isso não aconteceu. Houve épocas em que estas raças, elas conviveram juntas. Nós temos espalhados ao redor do mundo diversos sítios arqueológicos que mostram que estas raças viveram juntas. Existem já estudos científicos do próprio DNA mostrando que nós temos indivíduos em algumas regiões do mundo que ainda hoje possuem tanto o DNA Neandertal quanto o DNA Homo sapiens. O que isso quer dizer? Que em algum momento essas raças cruzaram entre si e deram origem a uma nova espécie. Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos voltar nessa época em que esse homem primitivo, ele não tinha conhecimento e informação para usar certas coisas com responsabilidade. Aí eu pergunto, vamos falar de pólvora. Pólvora é química básica, onde se misturam ali 2, 3, 4 elementos e nós temos aqui então a pólvora. Mas por que o homem da caverna não teve acesso a essa informação, a esta revelação? Justamente pelo baixo grau de conhecimento e informação que poderia até causar a extinção da sua própria espécie. Resumindo, se tivessem acesso à pólvora, poderiam ter construído bombas a ponto de se dizimarem, se destruírem. À medida que a humanidade vai evoluindo, vai crescendo, então nós podemos dizer que lá o homem das cavernas é o bebezinho ainda. Ainda é o bebezinho lá que é totalmente irresponsável, não tem ainda a habilidade e conhecimento suficiente para manusear este tipo de situação. Só que a humanidade vem crescendo, vem evoluindo, o homem da caverna se estabelece, começa tudo ali pelo entorno do Nilo, aonde dá origem às primeiras cidades, né, onde começa ali a Babilônia, né, e outras cidades como Alexandria, e aí vem o Egito. Enfim, a humanidade vem crescendo, a humanidade vem evoluindo, e à medida que ela vai evoluindo, ela vai recebendo essas revelações. Só que um ponto interessante é aí que tem que se ter cuidado. Normalmente, quando o homem, o ser humano, ele recebe essas revelações, normalmente ele tende a fazer uso indevido disso. Por exemplo, quando receberam a revelação da pólvora, qual foi a primeira coisa que o homem fez? Bombas. Isso, para matar o seu semelhante. Tamanha ignorância. E aqui até é interessante, e o próprio plano espiritual admite. Eu sei que alguns vão chiar com isso, tá? Não vão concordar. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, nós estamos aqui apenas para revelar. E o próprio plano espiritual já reconhece que em alguns momentos foi precoce durante essas revelações. Alex, tu tá falando em revelações, então quer dizer que não tem descoberta, os cientistas não descobrem nada? Não, na verdade não. Tudo o que eles descobriam, na verdade, já existia, apenas de acordo com o momento certo, os planos e as esferas superiores, e nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como é que esse mecanismo funciona. As esferas superiores vão liberando essas informações, porém, os próprios mentores admitem que, em grande parte das vezes, liberaram isto cedo demais e o ser humano ainda não estava pronto. No próprio livro dos Espíritos, nós temos lá uma página que fala sobre os grandes reveladores, como Newton, como Leibniz, como Descartes e tantos outros. O próprio livro do Espírito fala os grandes reveladores da ciência, que recebem por intuição essas informações. E aqui um ponto muito interessante, muitas vezes a sua intuição é uma comunicação com os planos superiores, querendo lhe ensinar alguma coisa ou lhe informar sobre alguma coisa. Então é muito importante você estar atento à sua intuição.
Então nós podemos afirmar aqui que não existem descobertas, e o próprio plano espiritual nos afirma isso, não existem descobertas. À medida que nós estamos evoluindo e crescendo, nós vamos recebendo. Inclusive, uma das leis que regem o universo, ela nos diz que à medida que nós mostrarmos que estamos prontos para receber mais, nós receberemos, mas não receberemos até mostrarmos estar prontos para receber mais. E isso é um fundamento muito importante para ser entendido. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então imagina, o ser humano recebe então o conhecimento da pólvora e a primeira coisa que ele faz é o quê? Bomba para destruir seus semelhantes. E as coisas continuam evoluindo, o ser humano ainda é muito jovem, a humanidade ainda é um feto, é um bebê ainda bem irresponsável, até que nós chegamos mais ou menos na época ali de Kardec, ok? Na época de Kardec. E aqui vem a grande questão, por que na época de Kardec não se teve as revelações que nós estamos tendo hoje? É porque o Alex é melhor que Kardec? Não, nada disso, isso são coisas do ego. Ninguém é melhor que ninguém perante a espiritualidade. Nós, médiuns, somos apenas instrumentos da espiritualidade para fazer essa comunicação aqui com o nosso plano, ok? Mas por que Kardec ainda não tinha condições de fazer a decodificação do todo? Pelo simples fato que naquela época a humanidade se equivalia ao menino ali de 12 anos. Não tinha ainda conhecimento e informação suficiente para lidar com esse tipo de informação. Para se ter uma ideia, quando nós falamos na época de Kardec, nós falamos lá por volta de 1850, 1855, quando começa então esses fenômenos a aparecer, e por volta de 1857, entre 1857 e 1860, nascem as primeiras obras, então, escritas e redigidas por Allan Kardec. O grande problema é que aqui a humanidade ainda é muito jovem. Nós estamos falando de um tempo onde ainda muitas informações estariam por surgir. Por exemplo, ainda não se tinha o conhecimento sobre a estrutura do átomo, não se tinha ainda o conhecimento sobre o comportamento do elétron, ainda estava muito na teoria a questão das ondas de eletromagnetismo, as ondas de frequência, o que só veio a ser compreendido depois de 1910, com o avanço da tecnologia, pois daí a partir de 1910 a humanidade já estava pronta para dar o próximo passo, para receber a próxima revelação. Então, na época de Kardec ainda não se tinha o conhecimento científico para se explicar certas coisas, para se explicar certos eventos. Então, não se tinha conhecimento como isso, e isso poderia gerar alguns problemas. Então, as coisas elas vão sendo liberadas para a humanidade conforme o seu grau de evolução e conhecimento. E mesmo assim, novamente a humanidade erra de novo porque recebe informação muito antecipada. Com o advento do conhecimento das revelações acerca do funcionamento dos átomos, nasce então o novo movimento atômico, quando começa-se então a manipular os núcleos dos átomos e até mesmo o átomo em si. Surge então o que nós conhecemos como o movimento nuclear. E novamente, quando o homem recebe tamanha informação que poderia fazer tantas coisas boas, o que novamente o homem faz? A primeira coisa que ele fez novamente, uma bomba para matar seus semelhantes. E acredito que praticamente todos que devam estar assistindo esse vídeo devem em algum momento da vida ter escutado as histórias sobre Hiroshima e Nagasaki. Então ali, novamente, inclusive, esse evento causou uma grande discussão no plano espiritual entre os seres evoluídos de luz sobre, poxa,
Nós estamos revelando as coisas cedo demais. Nós temos que esperar um pouquinho mais. E aqui um ponto importante, tá? Às vezes a gente fala de perfeição. Falar em perfeição é complicado, sendo que o próprio plano espiritual admite que nem eles conseguem ser 100% perfeitos. Tanto que está aqui exemplos históricos, tá? Admitidos pelo próprio plano espiritual, pelos nossos mentores, que erraram, né, quando liberaram muito cedo, tanto a tecnologia de pólvora quanto a tecnologia atômica, nuclear, e aí coisas ruins aconteceram. Por isso que tarda a recebermos novas informações a respeito do que está por vir. Mas o grande X da questão é: nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos estudar, nós precisamos acumular o maior nível de informação e conhecimento possível para que nós possamos ter o entendimento de certas coisas. E a partir deste vídeo, daqui para frente, nós iremos fazer um trabalho quase que científico, mostrando ao mundo, aos olhos da humanidade, o quanto a espiritualidade se aproxima da ciência, o quão é possível explicar de forma natural acontecimentos do plano espiritual e como, entendendo isso, poderá impactar a minha vida, a sua e a vida de todos nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é chegado um novo momento, é chegado uma nova era. E como eu digo, eu não sou o privilegiado que foi escolhido, não. Esse trabalho está sendo feito ao redor do mundo por diversos outros médiuns que estão também recebendo estas revelações e estão trazendo aos olhos do mundo este novo. E é isso que nós queremos. Nós já estamos num grau de conhecimento e informação em que aqueles que estiverem prontos vão conseguir assimilar e entender as mensagens que os irmãos espirituais estão passando. Porém, aqueles que ainda não estiverem prontos, com certeza irão sentir um certo desconforto, uma certa contrariedade. E com certeza não vai demorar para começar a aparecer aqui nos comentários. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para dizer quem é certo e errado. Aliás, nem mesmo eu e nenhum dos outros médiuns que está recebendo essas informações é detentor da verdade absoluta. Como eu digo, nós somos somente ferramentas escolhidas pelo plano espiritual para realizar esse trabalho de trazer a verdade aos olhos do mundo e assim trazer para vocês uma nova visão acerca de como é o plano espiritual, acerca de como as coisas funcionam. Nós precisamos entender que se nós quisermos entender a nossa vida neste plano, a nossa vida neste orbe, nós teremos que quebrar alguns paradigmas e desmantelar alguns tabus. Nós devemos perceber o mundo e a vida do ponto de vista de energia, frequência e vibração. Quando nós percebermos que o mundo é energia, frequência e vibração, nós estaremos nos sintonizando com a verdade absoluta. E mais uma vez frisando que esse trabalho ele somente é executado com a supervisão dos nossos mentores, dos nossos irmãos que estão muito mais elevados que nós, e à medida que as coisas vão acontecendo e vão sendo permitidas, nós vamos trazendo esse material. Então, basicamente, este canal, esses vídeos que aqui estarão, são basicamente informações passadas pelos nossos irmãos do plano espiritual para que você possa, a partir de agora, olhar para a espiritualidade com uma nova visão, com um novo entendimento, com uma nova perspectiva, entendendo que isso não é sobrenatural, entendendo que isto é tão natural quanto a luz do dia, quanto ao alimento que você come, quanto à natureza que te rodeia. Esta é a grande verdade. E por que nós fizemos toda essa introdução?
para que você possa entender o porquê que essas coisas são reveladas conforme o tempo vai passando. Porque conforme o tempo vai passando, nós, quanto humanidade, estamos evoluindo. Nós evoluímos e nós vamos adquirindo conhecimento e informação. E a partir disso, nós vamos ficando cada vez mais maduros a ponto de podermos receber novas revelações. Tem coisas maravilhosas que estão por vir, coisas maravilhosas que estão para acontecer para nós quanto humanidade. E isso só poderá ser feito à medida que nós evoluímos. Agora, enquanto nós estivermos com as vendas do egoísmo, enquanto nós ainda estivermos vivendo em conflitos, guerras, irmão matando irmão, semelhante matando semelhante, pessoas se matando por coisas banais, isso só puxa a humanidade cada vez para trás. Nós precisamos evoluir, nós precisamos corrigir esse tipo de situação. Isso começa por quem? Por mim, por você que está me assistindo, sentar e fazer essa reflexão. E aqui, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento desse vídeo, eu quero te deixar aqui uma reflexão, para que você sente e reflita. Afinal de contas, quem sou eu? O que sou eu? Qual a minha verdadeira origem? Eu quero que você faça essa reflexão. E mais, eu quero que você faça a reflexão e deixe aqui nos comentários. Quem sou eu? O que eu sou? Qual a minha origem? Eu tenho certeza que você, peregrino, buscador da verdade, irá entender essa mensagem, irá evoluir, porque aqui é o nosso propósito: evoluir, crescer juntos e expandir a nossa consciência. Isso é o verdadeiro despertar, que é o que nós vamos trabalhar neste canal. O seu, o meu, o nosso despertar, ok? Então, é muito importante ter você aqui conosco. Você gostou desse vídeo? Se isso fez sentido para você? Não se inscreveu ainda? Já vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, já ativa as notificações para receber os próximos vídeos, já dá aquele like, curte, já compartilha com os teus amigos, com os teus colegas, e com certeza nós vamos trazer muito material bacana, porque afinal de contas, aqui é o canal do Peregrino Buscador, ok? Eu sou o Alex Dias, você esteve comigo no canal Peregrinos da Alma e eu te vejo no próximo vídeo.